Esse é Sakakibara Kenkichi, um dos maiores mestres da espada de todos os tempos, um dos pais do Kenbo, do Gekiken e do Geken, além de grande mestre do Jikshinkage Kashima Shintoryu. Sakakibara Sensei executou na era Meiji, no final do século XIX, o dificílimo Kabuto Wari, o corte do elmo forjado japonês, e teve sucesso. Para vocês terem uma ideia, o seu competidor foi o Menosuke Sensei. O Menosuke Sensei era um mestre também famosíssimo de espada e um dos diretores do Kendo da polícia de Tóquio, e ele falhou, enquanto que Sakakibara Kenkichi cortou o Kabuto profundamente. E nós seguimos essa tradição. Mitsuji Yoshimatsu Sensei, um dos mestres do nosso dojo, mestre do meu mestre, Tsukimoto Akira Sensei, cortou uma corrente de navio, um gomo de corrente de navio. Yufu Matsunaga Sensei, neta de Hibino Raifu Sensei, Haruki Yamashita Sensei, Kyohara Sensei, todos mestres, Kunio Oda Sensei, mestres que nós estudamos. E aqui um pouco da nossa trajetória até a gente chegar no hall dos 10 mestres que conseguiram cortar um golpe em um kabuto, wari, ou um cano de metralhadora, ou uma corrente um gomo de corrente. E após quase 50 anos treinando e também estudando a arte da forja, conseguimos também chegar no hall desses raros mestres, sendo o 11º a conseguir cortar um objeto metálico forjado de aço carbono, no caso um cano de mais de 1 milímetro de espessura por 80 milímetros de largura. Foi muito especial. Kawabata Sensei, um grande mestre do Jigen Ryu, foi um dos últimos a conseguirem fazer essa proeza, isso em 1989, né? Mais ou menos, no século XX, né? E agora, no século XXI, efetuamos esse poderoso corte. Aqui em 1986, aos 16 anos de idade, aqui na Forja, em diversos processos, foi anos e anos de estudo. Microtêmperas. Pó do pirlim-tim-tim.
O maçarico está a uns 800 graus. A gente vai chegando lá. Nossa! A forja japonesa também tem essa característica fantástica, né, e fenomenal de conseguir mudar a estrutura do metal. Bom, para quem não sabe, Kabuto é o elmo que o samurai usa na cabeça. Ele é forjado também como se fosse uma espada. Esse aqui nós fizemos a restauração de um Kabuto antiquíssimo, do período Minamoto. E claro, Kabutos são caríssimos, então por isso optamos por fazer o teste em uma superfície que simulasse muito bem a espessura do elmo japonês, no caso um cano de aço carbono forjado, bem largo. Eu fui ensinado por meus mestres não só a confecção da espada japonesa, mas de toda a armaria dos samurais. Arcos tradicionais de bambu, flechas, lanças, armaduras, vestuário, diversos tipos de armas diferentes do Kobudo e do Kobujutsu. E claro, a katana, a espada do samurai, em diversos aspectos, diversos estilos. E sou um dos poucos a forjar a kotetsu no Brasil. É com muita satisfação que o Senhor comparece aqui no ciclo e agradecer o gentil convite da diretoria do ciclo para a nossa escola. Meu nome é Adriano Pereira. A civilidade, a plena educação e o cultivo das virtudes marciais. Considero que gosta, nós vamos começar aqui agora. Primeiro com a saudação à bandeira que está presente, depois a saudação para as autoridades presentes e depois saudação ao público e depois eu vou explicando cada parte.
Muito obrigado a todos os integrantes da Escola Shinryu Jujutsu Tsukimoto Ha. Obrigado, Sensei Adriano. Encontrando aqui, dando uma olhada em casa nos documentos, e achamos essas fotos da área de segurança do meu pai, né, Adriano Pereira Silva. Os jornais originais da tribuna dos anos 90, né, ilustrados, parte de Kendo, ala de segurança, na parte de instrução de tiro, cavalaria. Já foi quando eu dei aula para PM, usando as técnicas de samurais. Aqui um registro oficial do Ministério do Exército, né, na liberação de produção de espadas, né, de armas de perfuro cortante, ele poder fazer, certo? E outras fotos também que tem de todos esses anos, essa pequena parte de todos esses anos que ele tem como forjador e mestre, certo? E a gente dando uma olhada aqui, a gente achou todos esses documentos antigos, né? A gente pode mostrar aqui, ó, Jornal da Orla, Tribuna, certo? Tudo documentado. E até página de notícias populares. Até a página... O antigão, torceu, sai sangue. Pra eles era um absurdo, né? Você ensinar a polícia militar, né, a usar espadas contra marginais e tal, né? Como tá aqui na matéria, notícias populares. Bem antigo. Muito legal. Bons tempos, bons tempos. Só tem 30 aninhos, mais ou menos. O sensei aqui explicando como é feita uma espada. A manufatura do katana. Akira Tsukimoto Sensei. Uhum. Aí. Agosto de 98. Tem muita gente aí, bando de bunda suja que nem era nascido. E é isso aí. Uma parte histórica comprovada, ele na capa. Né? Isso aqui foi matéria inteira, saiu no... O jornal também saiu na Globo, toda a Baixada Santista. 100 anos de imigração. Foi depois que eu fui almoçar com o príncipe do Japão. Eles foram lá no dojo fazer a matéria comigo. Aqui é o nome. Não, e ó, não tem parentesco. Tamo aí. Osso. Então aqui a gente tirou umas fotos detalhadas, né? E foram dias sempre muito especiais. Isso aí foi instruções aqui com a turma toda do pessoal do tiro. Calibre 12, especial, fuzil, etc. Aqui a liberação para a manufatura de espadas do Exército, do Departamento de Produtos Controlados. Isso aqui é velho pra chuchu também, Tameshi Giri, lá no Instituto, no Centro ao Movimento. As primeiras espadas forjadas lá nos anos 90. Isso, 91, né? Mais ou menos para 92. Enquanto tinha gente que nem sonhava em existir, eu já vendi espada. E estamos aí. Isso aqui foi para Medley, isso, Laboratórios Medley, presidência do laboratório. Isso aqui tá outro dojo lá de Piracicaba. O Tameshi Giri do Sensei Marcelo lá, o primeiro Tameshi Giri dele. Sensacional tudo. E já entrava nessa situação sem pedestal. E aqui fotos dos jornais, né, da época, né? Tem mais aí. Tem muita coisa guardada aqui nas caixas, né, que a gente foi, através dos anos, fazendo, trabalhando e recebendo reconhecimento. Graças a Deus. E isso sem procurar, sem pagar, sem nada, sem pagar mídia, esse tipo de coisa. Normal. O que se espera de quem faz algo que é relevante. Aqui eu dando instrução lá na Pires. Esse aqui eu dando palestra. Sensacional. Eu, Sensei Marcelo, Sensei Akira. Os tigres do Sensei, né? Sempre tigre branco, tigre listrado. Os dois tigres do Shintoryu. E por isso que alcançamos a graduação que chegamos até hoje. Que meus filhos, Alan e Adriano, entregando os quadros feitos pelo nosso querido Rodrigo, pintor, artista plástico, em homenagem ao Sensei Akira. Tudo muito lindo, foi um sumiê lindo, maravilhoso, enfim, dias maravilhosos sempre. O avô do Kiyohara Sensei, ele lutou na Batalha de Kumamoto em 1877, pra você ter uma ideia. E o pai dele era adepto do Rikita Shinkageryu lá em Kumamoto, coisa que o Sensei Kiyohara, quando jovem, estudou.
o estilo Shinkage-ryu e o estilo Shijiki Shinkage-ryu. Eram estilos de Kenjutsu tradicionais da família Yagyu e da família Kashima, né? Ligados tanto a Tsukahara Bokuden quanto a Kamizumi Senokami. E Kyohara Sensei, ele me falou uma história belíssima que está no nosso trabalho Yagyu Shinkage, a arte das sombras, sobre ele ter treinado, né, com o mestre dele, e ele se concentrava em todos os dias, muito tempo fazendo zazen na floresta. Treinava ele, dois irmãos e o pai dele, Toyoki Kiyohara, que também eles eram descendentes de samurais lá em Kumamoto, né, na cidade de Kumamoto. E isso era muito importante para ele. Essa história é muito bonita, eu vou relatar isso depois com calma no outro. E aqui ele foi aluno direto também do Eiji Kikuchi Sensei, que era parente do Kikuchi Enju. E o Kikuchi Sensei também foi um dos maiores mestres de Kendo e Kenjutsu aqui no Brasil, né? Foi aluno direto do Negishi Shingoro e do Nakayama Hakudo. Kyohara Sensei alcançou o grau de 8º Dan Hanshi, né? Sendo que o 8º Dan lhe foi conferido por trabalhos e os anos de carreira, né? Até o 7º Dan ele prestou. Depois o 8º foi honorífico, né? O bairro da Liberdade, que foi muito importante aqui nos anos 60 e depois nos anos 80 houve a explosão das lojas, né, que vendiam os artigos japoneses. E na loja Kyoto, loja Mizumoto, na loja Daishogun e na Mini Kimono as espadas eram vendidas. E aqui a gente vê as espadas, né? Muitas espadas que ele forjou, principalmente entre os anos 70 até mais ou menos a década de 90. Né? E elas com seus trabalhos de laca, montagem, e assim, todas elas ainda no estado, né, sem polimento, né? Não havia ainda um trabalho de um polidor, né, como eu tenho feito ultimamente nas suas peças. Então aquelas no seu estado bruto. Eu conheci o Kyohara Sensei através do nosso querido amigo Hélio Watanabe e também do Sensei Tsukimoto Akira, meu mestre de Iai Shintoryu. E começamos então a frequentar a casa dele, eu e meu irmão mais velho, Marcelo Sensei. Ele nos fez as nossas primeiras espadas e ele me ensinou os segredos da têmpera de um katana forte. Sensei, esteja no céu com Deus, quando o Senhor nos deixou em 2006 e ascendeu aí aos céus. Aqui o Sensei indo no Campeonato Mundial de Kendo em Tóquio em 1964, defendendo o Brasil. Ele aqui do meio de óculos, né, atrás do Toida Sensei. Muito obrigado, Sensei, por ter convivido com o senhor, com a sua gentil esposa e família sempre. Aqui nosso arquivo de fotos com nossos amados mestres, quantas lembranças maravilhosas, quantas apresentações, quantos templos, museus, quantas associações japonesas visitadas pelo Brasil todo, América do Sul e no Japão. Eu só tenho a agradecer, tanto eu quanto meu irmão mais velho, meus filhos, minhas sobrinhas, as filhas do meu irmão, a nossa família, né? Nós fomos agraciados por muita coisa boa nas artes marciais. Desde que começamos em 1977 no karatê e no judô. Então, a saber, além de forjar as espadas, armaduras, etc., aí sou mestre de Kendo, de Aido, de Aijutsu, de Batojutsu, meu irmão também, de Yari Jutsu, Sojutsu, Naginata Jutsu. Dominamos um estilo de Sogo Bujutsu, que é o Shintoryu Shinken, né, que são várias armas, né? Eu sou mestre de Kyujutsu também, de arco e flecha. E Daitoryu Aikijujutsu. Karatê pratico 2 estilos, né? Cheguei ao 6º Dan,
Goju Ryu e também o Ado Shinryu. Ah, e Shotokan, que pratico também com meu irmão, então também fui aluno também do Tomejito Sensei, meu irmão também principalmente. Meu irmão atualmente também está no sexto dan do Karatê. Kobudo e Kobujutsu, né? Estamos no nono dan. Kembo e Shibo, oitavo dan. Além de ter sido campeão de Kendo, de Gekiken, de Aido, de Aijutsu, campeão de Tameshigiri 3 vezes, meu irmão também. Temos o título de Wazamono, que é o mais alto título de Tameshigiri, né? E é o que vocês vão ver aqui, justamente. Então, aqui com o cônsul do Japão, com a delegação japonesa, tanta coisa com a Yufu Matsunaga Sensei, eu aqui com o cabelão solto, né? Isso, a vinda dela para o Brasil, com o Tsukimoto Sensei, eu, meu irmão, Hernani-san também, que estava junto na época, o Eiji Kariya Sensei. E quantas apresentações no Brasil, no exterior. Ah, muito bacana. Todos esses anos treinando com o Sensei. Os anos aqui do jogo do Piracicaba antigo, meu e do meu irmão. Quantas lembranças do Meiji Sensei. Muitas lembranças. Quantas saudades aqui dos nossos mestres que já estão com Deus. Kotetsu, logo após a têmpera, antes da gente ter começado a polir a espada. É muito trabalho essas espadas Kotetsu, por isso elas são caras e demora para fazer. O Rafael sabe quanto demorou para terminar a espada dele. Foram quase 3 anos de trabalho, bem complicados. Estrutura do Ramon final, né? Sensacional. Estamos limpando ainda. O outro lado. Ramon, yes. Sensacional. Preparado. E aí, aqui a gente vai começar a preparar um shoji, né? Mas à noite, ainda tá muito claro para liberar. Esperar cair à noite, enquanto isso vai dando aqui
a massa, né, de refração de calor. É importante proteger bem cada aspecto da lâmina para que ela não venha sofrer danos na hora da têmpera. Hoje é uma têmpera daquelas de choque de força, né, de energia, então é uma têmpera grande, então geralmente ela causa curvaturas no metal e a gente tem que depois observar se a curvatura se vai estar adequada ou se vai ter que fazer correção. Aí tem que ir preparando o caminho pro hashi. O hashi é a fuga de calor, tem que ir direitinho na hora, porque senão o calor ele volta, principalmente na área do corte, e aí pode danificar a peça. Aqui o boshi tem que fazer um omaru, desenhar ele bonitinho aqui. E vamos trabalhando. Então, e cada procedimento, opa, vamos subir aqui, tá começando a aparecer um shoji aqui. Então, aqui. Olá para todos. Meu nome é Marcelo Rafael. Eu sou praticante de artes marciais há quase 40 anos. Sou soke do nosso estilo de Budo e Bujutsu, o Shinto-ryu Tsukimoto-ha. Sou sócio do Adriano Pereira Silva Sensei, também conhecido como Sojobo, na Guilda de Artesãos e Espadas. E eu vim aqui hoje conversar um pouco com vocês, falar um pouco a respeito da espada, dos seus processos de forja. Muita gente nos procura querendo comprar espadas, mas essas pessoas não têm noção de como é feita uma espada. Elas acham que é linha de produção. Elas não sabem que é um processo artesanal, que é um processo lento, complicado. Um erro e você perdeu a peça, leva tempo. Meu irmão antes até fazia as coisas com uma forja a carvão. E ele mudou isso porque o custo é proibitivo. Se ele continuasse a fazer uma espada com uma forja a carvão, simplesmente ninguém ia poder comprar espadas. Muito pouca gente ia ter acesso a poder comprar uma espada feita a carvão. Então nós mudamos o processo e usamos uma forja feita a gás, que não encurta o prazo de manufatura, mas barateia o custo de energia gasto para poder fazer a lâmina. Uma outra coisa muito importante é você que está querendo adquirir uma espada, saber que você vai adquirir uma obra de arte. Então, não tenha pressa em você querer comprar uma espada, porque não é assim que funciona. Esta é a minha espada. Ela foi feita pelo mestre Yoshitaka Kiyohara. Não existem mais muitas dessas espadas no Brasil e no mundo. Kiyohara Sensei já faleceu. Meu irmão Adriano Sojobo foi aluno dele, de forja, como foi aluno de muitos mestres forjadores aqui no Brasil, o Ura Sensei, o
outros grandes mestres que tiveram por aqui, né? E muito pouca gente no mundo realmente sabe o que é uma arte marcial. Muita gente entende de luta. Arte marcial não é só luta. Arte marcial tem luta. Arte marcial não é combate, tem combate. Não é exercício, tem exercício. Artes marciais é algo muito mais elevado, para elevar o ser humano a uma categoria muito superior espiritualmente. Então, se eu tenho essa crença, que é profundamente corroborada pelas virtudes do Budô, que eu e meu irmão cultivamos arduamente durante toda a nossa jornada marcial, por que nós iríamos querer vender a nossa alma, nosso bem mais precioso, por conta do vil metal, de dinheiro? Para quê? Não existe felicidade sem honra. E nossas espadas, me desculpem, são realmente muito boas. Estão entre as melhores das que são feitas hoje em dia. Elas são espadas feitas para durar, para aguentar pancada de verdade. Espadas feitas para verdadeiros praticantes ou pessoas que realmente entendem do que é uma espada feita como arte. Para colecionadores. Porque nós fazemos espadas para gente que entende e merece ter uma. Ok? Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela sua atenção. Vamos às fotos. Kiyohara Sensei discursando. Raríssima foto, pouco antes do falecimento de Kikuchi Sensei. Yasukuni-ko, Brasil. Reiwa, templo. Aqui é Oda Sensei. Aí é lá dentro, no relicário do Yasukuni-ko. É aqui que a gente coloca as Shinouchi, as espadas dadas para Deus, né? Para Kami-sama. Então a melhor espada que a gente faz, né? Faz essa dedicação. E Ishida Sensei, com a sua Shinouchi, que depois foi pro Yasukuni. Hoje sumiram com essa espada, não sei onde está. E aqui o Oda Sensei, também com foto dele preto e branco. Foto essa que era oficial dele. Oda Sensei e também do Ishida Sensei. Meu caderno de forja. Diversos processos, desde a manufatura, a montagem do forno e também do fole, etc. Isso para quando a gente faz com forno a carvão, né? Hoje a gente já se permite usar o forno a gás, que é um pouco mais prático. Mas quando a gente está fazendo um processo extremamente tradicional, tem que ser assim. Bom, nos nossos arquivos aqui, 28 anos atrás, eu consegui localizar fotos dos nossos trabalhos. Era o começo da fotografia digital, péssimas câmeras, né?
E principalmente quando você tentava tirar foto de longe, não tinha foco suficiente, né? Então depois foi melhorando um pouquinho as imagens, né? Então tá aqui uma trajetória já desses anos todos em que a gente foi fazendo as espadas. Então tava de cabelo curtinho na época, trabalhava na área de segurança, né? Então não podia estar de cabelo longo. Hoje pode, antigamente não podia. 24, 25 anos atrás, Bolshurikens, Zarigama, também aqui fizemos um arco Rankil, Bokto feito em Jatobá, enfim, isso do começo lá atrás, já uns 25 anos atrás. Muito trabalho dedicado. A câmera era muito simples, né, para aquela época, não tinha qualidade de imagem. Mas estamos aí todos esses anos. E um katana também. Eu tô testando esse katana, fazendo um Tsubame Gaeshi no final. Domo arigatou gozaimashita. Então, no começo eram peças bem esporádicas, porque eu trabalhava com outra coisa, né? E fazia para um amigo, para um cliente ou outro, nada muito só se dedicando a isso. Essa dedicação total à forja, em termos comerciais, foi acontecer somente em 2010, mais ou menos, aí 2011, por aí, porque eu já estava em processo de aposentar da área de segurança. Aí eu tinha mais tempo para me dedicar só à forja.
câmera aqui. Câmera. O objetivo principal aqui em 2008 em Santos, a primeira associação japonesa criada no Brasil, o Bunka de Santos, e também foi... Olá pessoal, hoje nós vamos ter a nossa demonstração na Black Belt. Nós vamos fazer um Kabuto Ari, que é o corte tradicional do capacete. Para isso nós selecionamos esse cano de 1 milímetro de espessura de aço. Ele foi temperado, né? E nós vamos então cortar com a espada esse bichão aqui, ó. Olha a loucura, tá? Foi feito um kiridome, um equipamento de segurança para prender o cano, certo? Durante a demonstração, tá bom? Vamos cortar uma pedra, isso em público, no Teatro de São Bernardo do Campo, no evento Black Belt, um evento tradicionalíssimo das artes marciais, ao qual nós somos agraciados como homenagem. Arigatou gozaimasu, tá? Então, e o resto vocês vão conferir depois na filmagem oficial do evento. Defesa pessoal, e vamos fechar o chave de ouro com a nossa apresentação com o mestre Adriano Pereira, que vai fazer um corte inédito, né? Ele trabalha inclusive ele é conhecido pelo Japão, né? Então ele tem pessoas aqui desse grande nível. Acho que a dança do Adriano Pereira, da Espada Japonesa. Só terminar a foto. Pra frente a foto, eu vou na luz. Pois é, vamos agora muito especial. Uma apresentação com ele, Adriano Pereira. Que vai encerrar o bloco de apresentações. Com profundidade 1, convidamos o mestre Adriano para uma demonstração em impactante. Da espada. A arte da espada japonesa. Acho que só uma apresentação para a precisão forte, pelo senso do respeito e pela beleza da arte japonesa. A iluminação, todos os players, a valer de nós, o olho do jogo, de Caio, aqui presente, no jogo centenário, de a honra de começar a estudar artes marciais em 1987, nunca parou. E parte também da ordem clara, da ordem de Cristo, atualmente no Brasil, Portugal, todos os países da língua ibérica, mais antiga. Então, em primeiro lugar, uma homenagem a São Bernardo do Campo. Pouco sabe disso, mas São Bernardo do Campo, fundado em 1553, Cavaleiros Felinos. O nome antigo de São Bernardo do Campo é Vila de Santo André. Vila de São André dos Campos. E é isso que nesse brasão aqui, vocês veem essa cruz, que é a cruz de Santo André. São cruzes muito importantes para a cavalaria cristã. Tem a cruz do Caravaggio, a cruz do Brasil, país dado pela ordem de Cristo, descendente de Dom Alves, minha mãe, a maior de poder lá em Portugal. Vocês forem em Portugal, muitas datas de demonstração lá. Pela Batalha de Albarô, pela independência, a Portugal. Na época das guerras da libertação dos povos. E essa aqui é uma homenagem ao Tibetá. Para quem não sabe, o índio a ser o mestre da ordem de Cristo está enterrado na cripta dos solos da Praça da Sé. A cada 10 anos temos um evento lá da ordem onde nós fazemos homenagem a um dos grandes mestres que estão enterrados no Brasil.
templário, mas ele dedica as marciais, judô, karatê, o juyu, o wado, também o shogun, e aprendendo o shiperi, o bushi, que é uma pia das artes marciais. O Tibião recebeu o nome brasileiro, quando um povo do japonês, da força deve ter um pouquinho bem da luz que está lá. O Kendo, ele raio da Mashita Sensei, o Noda Sensei, Yosaka Sensei, Hachidana, Moakia Sensei, que é o Kaide, o Ryuhei Jutsu. Companheiro do jogo, nosso diretor-geral, Sensei, turista, uma guerra, não sei se ele falando do econômico, vários programas, Jovem Pan, Sensei, grande turista, um dos maiores praticantes da espada no Brasil. Há mais de 30 anos, nós somos irmãos, muito mais de 30 anos, nós também com mais de 40 anos de janela nas artes da espada. Falando do Manuel, presente, né? Se eu estiver aqui no Pode Medir, Bolívar, o Toju na Brigadeiro Provisório e a matéria do Maurício Cucuzzi, que eu estava. Fizemos o teu, lembra? Eu tinha no João Santos, né? Sim. Olha, os companheiros com tantos anos nessa jornada. E sou João de Espadas, em Cantadinho. E tive a honra, então, de estudar com o Nilo Sensei, e eu estava aqui o Sensei, e eu estive com o Buda Sensei dos anos. E foram, então, mestres que forjavam a espada do Brasil, a espada japonesa. Eu forjo a espada japonesa sem ocidentais. Faço questão para vocês. Quem quer passear, conhecer a maior coleção de espadas do Brasil, ela está no Museu Brenan. Tive a honra de trabalhar no Maquininho, no Castelo do Maranhão, São Paulo. Legal, vamos em frente, as fazer quero aproveitar o nosso treino, vocês podem usar. Legal. Sabe um pouco de obra, todos uma apresentação para termos uma sessão brasileira, algo em Caio da Nossa, sabe com isso? Olha, tá. Por um sei, ou eu sei, você sei, até no Japão. Nós vamos fazer uma apresentação hoje aqui das duas escolas diferentes, Moryu e Agriu. Nós vamos fazer parte
diários aí, nós vamos fazer um battle jutsu, vamos fazer um espaço de ou durante o Yaido, né? Um sax. E fazer também uma coisa especial aqui, um Hananameshi, que exatamente, inédito. Hananameshi, vamos fazer um corte como estava recém. É uma expectação de 31 em homenagem ao rei. Que gostei do fundador do Orikai foi CC e também vamos trazer aqui um pouco daqui ainda no mundo de relativamente olhar para você. Continuar com o nosso maneira de nos julgar de nós. Nós gostem, vamos esforçar não bater a cabeça, né? E também mais uma vez agradecer a Sensei, seja permitido um convite, tá bom? Os mestres ouvintes honrados, pelos guias maravilhosos de artes marciais demonstradas, a quais tantas artes marciais no Brasil são importantíssimas, tá? As mais populares, as mais conhecidas, como a gente vê, mas o Brasil ele praticamente é um microcosmo do mundo, né? A gente, se eu não me engano, 90% de representatividade de todas as artes marciais do mundo, isso não é qualquer coisa. Só tem coisa assim no Brasil e isso não é. Ou seja, precisa ter a mundo inteiro para encontrar mestres excelentes para o nosso país. Tá? Dar uma oportunidade sem igual para as crianças, os jovens, treinarem pessoas que foram formadas, os grandes, todos estão aqui presentes. Tá? Uma trajetória de luta, de sacrifício, de dedicação. A gente aqui bonitinho, uma competidora disso, né? Fala, você me liga, eu estou perto de furir de todo danado, né? Ela foge, né? Mas estamos aqui. Aí, espera nós.
nas batalhas, realmente, de forma um pouco mais segura. Mas dói mais. Então, desliga! Tem que passar. Adquirir são barras de metal feitas de impacto diferentes do Yaiton, e elas são para treinar mesmo, para espalhar. É mais perigoso, que machuca muito, tem que ter as técnicas, tá? E elas pulam já um taná pequena, taná de aço. Mais cavados, voltando a atenção ao oponente, porque doas de batalha real não acontece. Porque se você tentar passar, não vai te cortar. Então o objetivo no que é uma mais calcada, o pé forte e o coxo mais baixo, chama coxinha. Aqui. Ele vai. Tem que pegar um papo aqui. Vou fazer lá 3 cabeças. E a de sempre. A faixa. A partir do seu momento que você tem os mestres que treinaram no Yashin Kagyu e em algum momento escolas decidiram adicionar o Genjutsu, que é o mais comum do Genjutsu do Yashin Kagyu, é o Jichinotati. Nós temos até base que são Big Game, nós não fazemos contar as espadas, porque é sempre feito com muito horror, com estratégia. Então, sim, o menos contato possível é basicamente o Jichinotati, forte, os kata, o badô, eles são, na verdade, uma redação como todo mundo de situações virtuais que, em um momento, podem utilizá-las na prática. Eu tava no pé, né, eu acho.
Kage, no estilo da Sashoku do Japão, né? Patrocinado pela família Tokugawa. Agora vamos ter a estação de Kata Narina, aí Nata contra a espada. A precisão tem que ser absoluta, para a espada ao milímetro da pele. Mas era só de um grupo que efetivamente tinha pela parte do metal filha de Occitânia catalã. Vamos começar testando a espada com pedra. Shinji forjar para Périx Hanji. Nossa.
Sai, né? Sai, equilíbrios para vocês terem. Tá mesmo aí, né? Na arte da espada, e no Tameshi Kiri, eu, Gino Sensei, irmão mais velho, Sério Sensei, Gino Sensei, recebemos a honra de guardar o Tameshi Kiri. Nós pescamos nas antigas, recebemos colecionadores do mundo todo. Não pode ter 1 milímetro de erro ou sujeito de ser perfeito. Porque já está lá que está perfeito, pegada está. Sua mente que está em outro lugar. Vai estar e quebrar essa área para os acidentes. Nosso estímulo nos habilidades. O único pessoal que vão usar a vida para poder estar um cano, senão se cansar e voar e machucar alguém. Mas, né, os meninos estão começando a treinar as amonon. Treina sem questão. O sonho está aqui com uma tábua de guajubira, né? A gente usa para fazer de espada, uma polegada de espessura. Existe amanhã, é agora. A mente samurai é fada com amor. Shinto Eriato. Shoko. Wasaku. Tameshi. Essa espada eu fiz há 30 anos atrás. Essa começou sendo meu cliente, né? E eu pro dojo há 30 anos. É grande campeão de Kenjutsu, Taijutsu e Geiken. Meu filho dele, Thales, é campeão mundial. Categoria dele, mundo da. Aí, o Asamon, o Tameshi, Shinto, o Ilato, Raijin. Porque ela bate na madeira e aí ela tem que ser presa, entende? O marketing. Tá ligado? Essa é uma outra smartphone grande. Eu fiz inspirada no período Kamakura. Kamakura não tá, né? Um grande, ela tá montada em Hakati, sendo Tati. Agora a Tati, no momento mais esperado, né? Tudo é muito difícil, gente. Faz dente, pena. Uma vida não pode, a velocidade cérebro, tá cérebro, técnica cérebro. Uma pergunta, você treina o Tameshi no dojo? Né? Aí, isso. Mas a gente treina mais corpo ou a mente? Cabeça. Não, né?
depois que o senhor contasse assim, eu estou fazendo um dom, né? Diferente para uma que é a história do judô brasileiro. Então será usam aquele tanto que usa no grupo para colocar na dele, se colocar no judô. Então, é isso. Então será um poder forjado. Se dá para falar como você tira a história inteira, pelo menos, obrigado.
Shinouchi, forjada para Pericles Hanshi. Nossa. Sobreviveu. Não. Pedra morreu. Mike-san, Ichige, Mike-san de família samurai também. Kesagiri, né? Kessa, né? E Kirioroshi. Arigatou, sensei. Karatê tem Tameshi Wari, né? Na arte da espada, Tameshi Giri. E no Tameshi Giri, eu, Jason Sensei e meu irmão mais velho, Marcelo Sensei e Kenjiro Sensei de Goiânia, recebemos a honra de sermos Wazamono Tameshi Giri. Nós testamos lâminas antigas, recebemos de colecionadores do mundo todo. Não pode ter 1 milímetro de erro no pulso, o shibori tem que ser perfeito. Né? Tegatana tem que estar perfeita, pegada na espada. Sua mente tem que estar em outro lugar. Senão vai hesitar em empenar, quebrar a espada ou causar acidente. Kirioroshi. Shinto Meikyaku. Shokuto Wazamono Tameshiri. Quem fez essa espada? Desde presente para ele. Arigatou gozaimasu. Guarda porque eu vou fazer cabo, né? Não pode. O Ibama pega no meu pé, né? Vocês não me deram nem pele de raia, mas está podendo colocar, viu? Tá difícil. Bom, vamos lá. Skinny, aí, Ichige-san. Se a espada quebrar, foi o concorrente que fez. Essa espada eu forjei faz 30 anos atrás. Mike-san começou sendo meu cliente, né? E entrou pro dojo e está há 30 anos treinando. É um grande campeão de Kenjutsu, Yaijutsu e Gekiken. Meu filho também está campeão mundial. Categoria dele, segundo dan. Aí, Wazamono no Tameshi Shindoi Meikyaku. Aí, Raijin.
Eu ponho a marreta, porque ela bate na marreta, e aí a espada tem que ser boa mesmo. Entende? O marketing é tudo. Sumimasen, né? Essa é uma Otsaki, uma espada de ponta grande. Eu fiz inspirada no período Kamakura. Kamakura no Tachi, né? Ponta grande, muita curvatura como um Tachi. Ela está montada em Handachi, né? Semi-Tachi. Agora a Tachi, momento mais esperado também. Tudo aqui é muito difícil, viu, gente? 1 milímetro errado, blá blá. Olho corta, faz dente, empena, pula a madeira, não corta, tem que ter a velocidade certa, o time certo, técnica certa. Uma pergunta: vocês treinam Tameshigiri no dojo? Né? Aí. Isso. Mas a gente treina mais o corpo ou a mente? Cabeça. Muga, né? Mushin. O corpo segue a mente, não o contrário. Coração no que está fazendo. Na última edição, Fábio-san, eu fiquei muito emocionado com o Mar Sensei. Então, eu gostaria depois que o senhor contatasse o Mar Sensei, porque eu estou fazendo um cantô para ele, de presente para o Mar Sensei, porque é um dos da história do judô do Brasil. Né? Então, será um prazer. É um tantózão, aquele ou tanto, né, que usa no judô para de Kodokan, né? Ele é um sensei da Kodokan no judô. Então, é isso. Então, será um prazer forjar para ele. Não sei se dá para cortar tudo. Caboclo, você geralmente a espada tem que entrar pelo menos com uma polegada dentro do capacete para acertar o crânio. Esse é um cano de ferro forjado, temperado na minha forja. Por isso que ele está pretinho assim. Aço carbono contra o aço dobrado. Vamos ver o que vai dar. Ponto importante é que nessa fase, como os testes são muito pesados, nós não utilizamos o cabo, porque ele é muito passivo, não só de quebrar, mas também da perda, porque existe todo um trabalho de artesanato em cima da confecção do cabo. Por isso nós trabalhamos normalmente assim, com pano no máximo, né? Ou antigamente se utilizava também algumas coisas em palha.
perfeita. Arigatou gozaimashita. Muito obrigado, Fábio-san. Eu acho que tem um negócio com o Fábio-san. Eu fiz um mimo para um grande amigo. Cadê minha? Bom, o primeiro forjador de espadas no Brasil foi Eiji Kikuchi Inju Sensei. Eiji Kikuchi Inju Sensei viveu em Pereira Barreto e ele foi mestre do meu mestre. Eu sou a 4ª geração após Eiji Kikuchi Sensei. A família Kikuchi, Rai Enju, é uma tradição de lâminas ligadas ao Masamune. Honjo Masamune, né? E eles têm um tipo de Iari característico, o Enju Iari. Eu fiz um de presente para o meu nobre irmão, Jason Sensei, né? Que usou maravilhosamente bem ele lá no Kokushikan, né? Recentemente no festival da Kokushikan. E fizemos um pequeno presente, um enju para guardar a história. Não está pronto ainda, né? Está em fase de acabamento, mas depois vou entregar, aqui vou entregar para o Fábio-san simbolicamente, e aí nós vamos, então, que é o meu compromisso, aquela entrevista, onde vamos entregar lá terminado. É um shinken afiado para dedéu, com 4,5 mm de espessura, e é uma lâmina de guerreiros, uma lâmina usada nas guerras civis, né? Aí. Hoje, tradicionalmente, o Iari não tem mais aquele nakago comprido, porque a gente aproveita para tantô, né? Então pode desmontar, fazer tantô, depois monta, vira a lança, essa jogadinha. Arigatou. Arigatou gozaimashita. Vamos aproveitar, fazer homenagem para o mestre Adriano, para o Koryu Dojo, pela apresentação. E Fábio vai fazer homenagem para o mestre. Merece palmas ou não? Obrigada, Sensei Adriano, Koryu Dojo. A técnica é excepcional. Parabéns. E para finalizar, para a gente entrar nas homenagens, a gente vai bater um papo daqui a pouco com o Dante Ferraz para falar do Budô. Bom, foi o resultado do corte. O primeiro corte pegou aqui, o dispositivo escapou, caiu no chão, né, como a gente vê na filmagem. Aí o segundo corte, o Nikai, a segunda tentativa. E observa como afundou o cano numa pancada, né, poderosíssima. Bom, numa pancada poderosíssima. Bom, então o que aconteceria? Crânio, né, com o Kabuto. Só nessa amassada teria uma contusão imensa, mas o corte penetrou na estrutura. Então cortou. E esse era o estado original do cano.
Ó, só para ver. Ó lá, foi cortado desse cano aqui. Um cano de aço. Desses que vocês veem nos ônibus, metrôs, etc. Aço carbono. E a gente temperou ele, né? Para cortar, foi um perereco, né? Aqui, ó. A grossura, a espessura. Ó. É isso. Então, foi um dia muito especial. Então, para a gente aprimorar um pouquinho mais o queridomê, eu vou ter que fazer dois pés, né, mais largos para ele não virar. Se ele não tivesse virado, eu acho que eu tinha até cortado esse cano no meio. Vamos ver da próxima. Bom, vamos lá. Essa aqui foi a espada usada no teste. Tanto para cortar pedra, quanto para cortar o cano de aço. Então aqui a gente vê as arranhuras deste tameshigiri. No local onde foram usadas os dois cortes, o primeiro mais próximo do monouchi e o segundo no nino monouchi, que é o local adequado para se cortar um kabuto, né? Repare que o fio zero, intacto, né, da espada. Não sei se ainda ela não tá totalmente polida, tá? O Ramon tá aqui, ó. Ainda não tá destacado, né? Olha lá. Ela tá ainda em aratogishi, né? Polimento grosso, né? Só tá limpa. Pós-forja, ó. O mini ainda tá escuro da forja. Então, esse é o nível das nossas espadas. Essa espada foi feita para o Hanshi Pericles, né? Esse é um katana, né, de 18 mil reais. E chegamos lá, né? Os